Oi, Oi, Lari, boa noite. Boa noite, pessoal. boa noite, tudo bem? Joia? Então, pessoal, eu e a Lari conversamos antes, né? E nós pensamos em dividir essa discussão em dois blocos. Um falando desses contextos sociais que o Coringa enfrenta, e um segundo sobre saúde mental, possíveis diagnósticos aí para a gente discutir. Eu acho que nesse primeiro momento, né, Lari, seria interessante a gente contextualizar um pouco a situação, né, em que se Sim, passa o filme, né? Acho que eu- todo mundo que está aqui assistiu, mas vai rolar spoiler, não vai ter jeito, né? Então, bastante. para quem não assistiu, não vai ter jeito, né? Mas aí, você quer contextualizar? Eu posso, o que você prefere fazer? Pode começar, a gente vai Tá bom. começando. Tá bom. Então, o filme ele se passa, né? Vamos resgatar um pouco aí do Arthur, uma pessoa que tem algum transtorno psiquiátrico, que a princípio a gente não sabe, mas um humor bem deprimido, né? Uma dificuldade de expressão de sentimentos, numa cidade caótica, sem recolhimento do lixo, há 18 dias. Ele trabalha numa profissão que exige alegria, embora ele esteja sempre triste, né? Com dificuldades. E aí, em algum momento, tem uma virada e ele começa a levantar um movimento na sociedade contra algo hegemônico, ou, melhor dizendo, talvez um movimento de desigualdade social mesmo, né? Em que a classe que domina consegue mais privilégios, né? Então, esse é o cenário em que a situação do Arthur tem uma virada importante. Então, contextualizando isso, né, eu acho que a gente pode abordar várias identificações aí do processo do Arthur. Começando nessa questão da desigualdade social, a gente tem dois pontos, né, que eu acho que são bem importantes, assim. Não vai dar para a gente destacar a cena, porque senão a gente ficaria aqui umas 3 horas, pelo menos, né? Sim. Mas uma que chama bastante atenção, a primeira cena que a gente vê que chama bastante atenção é um homem vestido de palhaço, se maquiando, forçando um riso enquanto ele chora, né? Isso, eu acho que diz muito sobre a nossa sociedade e o como a gente lida com as situações hoje, nesses tempos, né? Eu acho que nunca teve uma diferença tão abissal dessa forma, em que a gente sorri por fora e está destruído por dentro, mas hoje em dia a gente tem a aquisição das redes sociais, né? Uhum. Em que às vezes você está com um problema muito grande na sua vida, e daí você tira foto num lugar maneiro, que provavelmente você estava deprimido ali, e posta na rede social para ganhar like. Sim. Então, né, isso eu acho que é um movimento muito importante. E o que acontece no Coringa é que ele mexe com a gente, porque ele mexe com as nossas experiências psiquiátricas, né? Com as nossas dificuldades, com as nossas emoções, enfim. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Não sei se quer completar alguma coisa nesse sentido, Lari. Sim, eu acho que o filme ele faz a gente refletir o tempo todo, né? Tem 2 horas de filme e é 2 horas chamando a gente para refletir. E isso que você falou da tipo, é uma sociedade do espetáculo mesmo, né? Que força a gente a sempre estar bem. A gente nunca pode estar, mesmo que a gente esteja mal, triste, com um sentimento ruim dentro da gente tem que fingir que tá tudo bem. E é isso que a gente passa nas redes sociais, principalmente, que é uma coisa que todo mundo participa, que tá todo mundo ligado, e a gente acaba sendo forçado a se mascarar, né? A criar uma coisa que a gente, na verdade, não é, ou que a gente não sente. Sim. E acho que é basicamente isso mesmo que você comentou nessa questão, assim, dos sorrisos E eu falsos, né? E eu acho que tem uma questão de ser invisível para a sociedade, né? Ou ele está sofrendo algum tipo de violência, que isso é um outro ponto, ou ele está invisível. Então, o sistema negligencia ele, a assistente social não o escuta, ninguém presta atenção nele, né? A não ser para ser chacota. Ele tem uma pegada de ter experiências violentas. Então, ele se expressa também, depois, num determinado momento do filme, de uma maneira violenta, porque esse é o repertório que ele dá conta, né, que ele conhece. Uhum. E algo que chama a atenção, né, é que ele não teve um dia ruim. As pessoas são ruins com ele o tempo todo.
Então, ele está sempre à margem, né? Ele apanha no começo, né? O colega de trabalho entrega uma arma para ele, mesmo ele dizendo que ele não pode ter isso, né, em mãos. Dá errado o relacionamento com a mãe, né? Enfim, várias coisas vão acontecendo nessa sociedade ruim, né? E aí isso se manifesta até de uma maneira concreta, né? Mostrando todo o lixo que tem naquela cidade, tudo que tem de ruim naquele lugar, que Sim, até contribui para esse clima de deterioração, né, emocional e psiquiátrica e tudo mais. sim. Então, acho que a gente se identifica um pouco com isso, porque também a gente acaba se sentindo invisível às vezes, de ter um monte de sentimento e ninguém dá ouvido para isso, né? Uhum. Então, eu acho que também rola essa identificação. Aí quem está nos assistindo pode até, né, dizer se se sentem assim em alguns momentos ou se faz sentido isso. Mas tem toda essa questão de se identificar por se enxergar nesse personagem, que ele é ignorado, que ele é desamparado, né? Lógico que guardado as devidas proporções, né? Uhum. Essa questão da invisibilidade é de duas maneiras, né, que ele é invisível. Porque o transtorno psicológico, psiquiátrico, ele é invisível por não ser uma coisa que a gente enxerga, como, por exemplo, alguém que tem uma deficiência física, que não tem os dois braços, as pernas. Então, a gente não enxerga a depressão fisicamente, mas ela tá ali com a pessoa, né? Então, ela é invisível nesse sentido. E também eu acho que invisível no sentido de que a gente não quer enxergar essa pessoa também. Além da doença, a gente não enxerga a pessoa que está portando ela. Então, a pessoa assim que sofre com alguma coisa, ela tem que passar por duas questões, né? A questão de ter que lidar com a doença, que já é uma coisa difícil, e a questão também de ter que mascarar isso para a sociedade, porque ninguém quer enxergar isso e todo mundo às vezes acaba minimizando o que a pessoa está sentindo, né? Então, são Sim. duas coisas. Então, eu brinco com os meus pacientes, né, na clínica, que é um exemplo bem bobinho, assim, sobre saúde mental, mas eu acho que ele é bem eficaz. Se eu tiver com o meu pé machucado, eu quebrei meu pé, ele tá todo engessado. Você é minha amiga, né? A gente tá junto. Você tá vendo esse pé ruim? E daí você Uhum, vai me falar assim, Mariana, eu preciso que você corra 50 metros. Isso faz algum sentido? Você vai me pedir isso? Não, exatamente. né? Ninguém em sua consciência vai pedir isso. Então, por que nós, pessoas, né, que temos acesso à informação, fazemos isso com quem tem problema de saúde mental? Por exemplo, a pessoa tem depressão e daí tem um cidadão que fala assim: ah, mas isso é só um. Não é nada, levanta, troca de roupa, se anima. Nossa, muito obrigado por você me dizer isso. Olha, mudou a minha vida. Né? Então, quando a gente pensa sobre esses transtornos, o que acontece é que eles são invisíveis, né? É Sim, diferente você estar com o pé quebrado e alguém pedir para você correr. Isso é desumano, né? Mas quando a gente faz isso com a saúde mental, aí tá tudo certo. Não, sim, né? As pessoas, verdade. elas sofrem, Sofre né? muito, tanto quanto, ou até mais também, né? Por ser duas questões a se lidar, né? E eu até anotei duas frases relacionadas a isso, que é que o Coringa fala para assistente social. Você não ouve, né? Você apenas faz as mesmas perguntas toda semana. Ou seja, às vezes a pessoa. A gente ouve muito quando, por exemplo, alguém, infelizmente, acaba cometendo um suicídio, que assim, nossa, a pessoa era muito feliz, ou ela era animada, mas a verdade é que às vezes ela usava essa máscara social que a gente sempre usa e a gente não enxergou. Às vezes as pessoas estão dando sinais e a gente não está prestando atenção nesses sinais. É a mesma coisa que Não. ele fala, você não está me ouvindo, né? Porque eu falo a mesma coisa toda semana e toda semana você pergunta a mesma coisa. E ele Tem, fala, né? Eu tenho pensamentos ruins o tempo todo. E o que tem, ela faz com isso? Nada. Ela não faz nada com isso. Porque ela também não dá conta, né? também é. Também tem essa questão, né? Da precariedade do trabalho, da saúde pública, dos profissionais também, né? Que estão atendendo. Então é um conjunto, na verdade, né? Uhum, Tem outra sim. frase que as pessoas só gritam e berram umas com as outras. Ninguém nunca é educado. Ninguém pensa como é estar no lugar do outro. Tem a questão da empatia também, né? Quando alguém Sim. se queixa de estar sofrendo, a gente não busca entender o que é esse sofrimento, ou a gente não busca ouvir
simplesmente ouvir a pessoa. Não precisa nem falar nada. Se você tirar um tempo para você ouvir, com certeza você vai estar ajudando de alguma maneira, né? E isso são Sim. críticas que o filme faz, assim, acho que o tempo todo, pra gente Que refletir. bate em nós, que bate na gente, tanto quanto pessoa que negligencia, porque nós somos seres humanos, nós fazemos isso, quanto pessoas que precisam ser ouvidas, né? Sim, Eu exatamente. vejo em dois lugares. E eu acho que tem um ponto importante que eu anotei aqui, é como ele usa o medicamento, né? Que eu acho que é bem contemporâneo também essa discussão. Que é, ele, em algum momento ele fala, eu preciso de mais medicamento, né? Nossa cultura é de que tudo o medicamento resolve, né? Então, as pessoas se entopem de medicamento, achando que o medicamento é um pozinho mágico que vai resolver todos os nossos problemas. É um combinado, né? Das nossas atitudes, dos medicamentos e da terapia, inclusive, né? Então, é um movimento comum nosso de achar que tudo dá certo com o remedinho. E isso não é verdade, né? Porque se fosse verdade, a humanidade estaria ótima. Sim. E não tá, né? Então, eu acho que também é uma expressão importante, que é passar bem rapidinho assim, mas é algo que acontece com ele. Ele tá lá se entupindo de remédio e não dá conta, né? Então, o remédio sozinho nunca vai dar conta, é um combinado, né? Exatamente. Seria muito, não na questão do transtorno, mas em outras questões, mergulhar no vazio, né? Quanto mais a gente não trabalhar as nossas questões que está incomodando, que está ferindo a gente, mais a gente mergulha nesse vazio, né? Então a gente não está resolvendo, a gente só tá mascarando o problema. E a rede social, muitas vezes vem dar vida para esse vazio, né? Quando a gente posta uma foto bonita lá, querendo dizer que tá tudo certo e não tá, né? Exatamente. Tá péssimo. Sim. Eu vi E que aí Desculpa, Mário, pode continuar. Não, pode falar. Pode falar. A Giovana perguntou se teria como fazer uma relação, na hora que a gente estava falando sobre a invisibilidade em questão de não ser uma coisa, além de não ser uma coisa visível, também ser invisível por as pessoas não considerarem ela como algo importante. Eu vi que a Giovana perguntou se daria para eu fazer uma relação com o racismo. E eu acho que sim, porque o racismo é uma coisa assim que nós, pessoas negras, vivenciamos, né? Nós sabemos, porque é uma coisa que está na nossa rotina. E só que muitas vezes é invisibilizado, né? Falei corretamente. Ele se torna invisível por, às vezes, as pessoas não entenderem o que é o racismo e, além disso, acharem que é um mimimi, acharem que não é necessário conversar sobre ele, mas porque é uma questão que tem muito a ver com quem está vivendo isso, né? Então a gente tem que dar ouvido para quem está vivendo e se pôr no lugar também, né? Ser empático para entender as questões das outras pessoas. Sim. E é o tema que ele, inclusive, no final do filme, faz um discurso, né, sobre o quanto as pessoas não se colocam, né? O quanto é fácil tirar sarro do outro, enquanto não é na sua carne que está doendo, né? Exatamente. Ainda que nos últimos anos, graças a Deus, nós temos esses levantes populares, né, das questões identitárias, que se colocam contra isso, né, e lutam pelas suas causas. O que a gente vê dentro da psico é que as pessoas que sofrem de saúde mental, elas se escondem por medo de serem rechaçadas, de serem estigmatizadas, né? Tanto que se a gente pensar que na década entre 20 até a década de 60 por aí, a gente tinha o Hospital de Barbacena, né? Que mais de 60 mil pessoas foram mortas, que todo mundo, para quem não conhece essa história, né, gente? Era um hospital psiquiátrico que as pessoas eram levadas para lá. Desde pessoas com transtornos psiquiátricos até uma mulher que questionou o pai porque a renda do café da colheita daquele ano não foi dividida igualmente. Como assim uma mulher questionar o pai? Vai para o Barbacena. Então, coisas nesse sentido aconteciam e eram desumanos, tanto que tem um livro e um documentário chamado O Holocausto Brasileiro, em que as pessoas eram jogadas lá e elas nunca mais voltavam. E para quem está nos assistindo ter uma ideia,
esse local vendia os corpos das pessoas para faculdades de medicina. Né? No documentário você vê que eles até ferviam o corpo para tirar o osso. Um negócio surreal, que acontecia até outro dia. Então, eu percebo, né, lógico, e eu não estou querendo equiparar, eu não estou nesse lugar, eu não tenho esse direito de fazer isso. Mas hoje a gente tem esses levantes populares que eles conseguem bater de frente com essas desigualdades, o que é necessário e justo. Mas com a saúde mental, parece que fica, sabe, muito mais à margem, né, de acesso. Não sei o que você acha, Lari. Faz sentido? Faz todo sentido. É exatamente o que você falou, né? É que a saúde mental ainda é um tabu na nossa sociedade, né? As pessoas não tratam a saúde mental assim como, por exemplo, outros tipos de doenças, né? Que a gente vivencia no nosso dia a dia. E, na verdade, ela é tão importante quanto, né? Se a gente está doente com a saúde mental lá embaixo, a gente não está sentindo tão bem, a gente consegue fazer outras coisas. Está totalmente ligada, né? Então, é uma coisa que está mudando, eu acho, né? Se a gente for comparar com outros tempos, outros momentos, que nem você falou que pessoas com doenças mentais eram tratadas da pior forma possível, né? Que a gente se conhece na escola. Hoje está melhorando, mas ainda tem muito para melhorar. Acho que principalmente quebrar esses estereótipos, quebrar esses preconceitos e cuidar da saúde mental como qualquer outro tipo de doença. Aliás, cuidar de doenças mentais como qualquer outro tipo de doença, que também é muito importante isso, né, para nossa vida. Eu vi que a Ana Luísa perguntou sobre as questões de terapias alternativas. O que a gente pensa sobre isso? Você quer responder? Eu respondo. Pode responder, Mari. Eu vou dar a minha opinião como psicóloga que fui doutrinada pela ciência. Eu tenho um pouco de medo, assim, sabe? Mas eu não desconsidero, né? Eu acho que se você está sofrendo de depressão, por exemplo, e existem estudos que nos dizem que existe uma falha na comunicação entre os neurônios porque faltam substâncias e que tomando remédio, a substância vai entrar em certo equilíbrio novamente, eu acredito que seja o mais indicado a gente procurar um médico. Eu não gosto de fazer as afirmações de uma maneira muito quadradinha e generalizada, porque cada caso é um caso. Então, eu acho que assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes nos vendem soluções mágicas e elas não existem, né? Sim. Não sei o que você acha, Lari. Eu acho que é um conjunto, né? Não Sim. só uma coisa. Por exemplo, eu não vou só no psicólogo, sendo que minha questão precisa de um psiquiatra também. Eu não vou só para uma terapia alternativa natural, sendo que é necessário um acompanhamento de um outro profissional. Então, acho que assim, a gente não pode anular nenhuma das opções, mas se o trabalho for em conjunto, acho que o resultado sai muito melhor. E não negligenciar, né? Não negligenciar. Sim, com certeza. Tinha uma outra pergunta aqui também, deixa eu achar. Até que ponto... Foi a Cifrançoso, isso mesmo? Até que ponto alguém que já não tem boa saúde mental pode ser considerado mais propício a externar a violência que recebe? Então, você quer responder? Pode responder. Foi o complemento. Então, não existe essa relação muito bem estabelecida na ciência. Eu procurei porque eu achei que essa pergunta poderia vir. A ciência não consegue responder que saúde mental está ligado exatamente à violência, né? Não tem essa relação. Vai depender de cada caso, né? Em que cada caso está relacionado e a constituição desse indivíduo. Vamos pegar o nosso personagem, né? Ele sofreu maus tratos na infância, ele continua sendo maltratado, com um repertório afetivo muito comprometido, né? Ele não tem grandes afeições. Acho que a relação melhor que ele tem, que também é meio complicada, é com a mãe. Então, ele tem um repertório pequeno. Diante disso, a chance dele reagir com violência é maior, porque ele não tem recursos para dar conta de responder, né? O que a gente vê é que quando as pessoas elas têm esses recursos mais limitados, elas respondem de maneira violenta. Mas cada caso é um caso, né? A ciência não conseguiu comprovar que é isso, tem problema de saúde mental, logo vai ser mais violento. Não tem essa relação ainda, né? Eles não provam isso.
Tem estudos, inclusive, que dizem o contrário disso, né? Então, não há um consenso. Inclusive, complementando isso, estudos também afirmam que o que mais causa violência na nossa sociedade é a desigualdade social. Isso sim é um fator que desencadeia muito a violência. E faz todo sentido também, né? Porque a desigualdade social envolve tanto questões financeiras, quanto questões de oportunidade, várias coisas. Isso sim é um fator. Acesso, né? Sim, Acesso à informação, a outros afetos, à cultura, sim. né? Se Então, no caso do transforma. personagem, várias coisas que vão se juntando que faz com que no final do filme, do meio pro final do filme, ele se torne uma pessoa violenta, né? Mas então, na infância ele foi maltratado, sofreu abuso, a mãe dele também sofre de transtorno psicológico, então tem uma questão neurológica também envolvida, que é um fator que pode influenciar, né? São questões sociais, ele está todo o tempo sendo maltratado, ele sofre todos os tipos de violência psicológica, violência física. Enfim, ele não tem uma figura como posso dizer? Masculina. Uma figura masculina na família, alguém com que ele possa se espelhar, alguém que tem uma demonstração afetiva para ele, né? Só a única figura afetiva que ele tem é a mãe dele, que também tem as questões dela. E depois ele descobre que ele era filho adotivo. Então são várias questões que o filme vai jogando pra gente que vão esclarecendo o porquê que ele vai se tornando Coringa, né? Sim. E se a gente pensar que, por exemplo, porque fica ambíguo, né? Não dá para saber bem se ele é adotado ou foi uma armação do pai do Batman, né? Fica aquele negócio meio que não sei. Sim. Então, considerando que ela tem esquizofrenia e que ela seja mãe biológica, isso já pode ser um fator importante que a gente tem que considerar. Se ela não é mãe biológica, mas ela tem a esquizofrenia do mesmo jeito, tem um outro agravante, porque essa criança foi criada por essa mulher e no documento lá que ele tem acesso, ele diz que foi maltratado, que ele bateu a cabeça, né? E que aí a gente pode levantar a hipótese da questão do riso, né? Ele rir quando ele está muito nervoso. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre isso e realmente esse transtorno existe, né? Como um sintoma. No Parkinson, por exemplo, pode aparecer em quem tem ela, algum tipo de epilepsia. Então, assim, é uma característica de uma doença real, né? Sim. Porque muito se falou também sobre isso, né? O quanto real era, né? Sim. Esse tipo de transtorno. Então, pode ser um sintoma, né? Exatamente. Bem colocado que você falou que ele poderia ser adotado, né? Então o filme joga algumas coisas, mas ele não confirma, né? Tem várias situações. Até mesmo algumas cenas do filme são imaginações do Coringa. Então a gente não sabe o que realmente aconteceu, o que é imaginação dele, né? Então o filme deixa meio no ar, assim, o que são as coisas ou não. Isso é bom também, né? Porque a gente não tira conclusões, a gente só reflete sobre, né? Acho que a única coisa que a gente tem certeza mesmo que não é real é o relacionamento que ele tem com a moça, né? Que ele acha que é real e depois ela... Não é, né? Ela entra em pânico quando ele entrar na casa dela. Sim. E daí depois tem algumas cenas que confirmam que era uma alucinação, né? Isso. E aí eu queria trazer um pouco, né, sobre esse momento de pandemia que a gente está vivendo, em que nós temos uma cobrança sobre produtividade, sobre estar bem, sobre blogueira fazendo vídeo do closet, De tudo. né, uma coisa meio desconectada da realidade. Ele vive isso, né? De novo batendo nessa tecla, né? Mas trazendo para o contexto da pandemia, ele vive isso quando ele está tentando sorrir e ele está todo destruído por dentro. Novamente a gente é colocado em xeque, né, nessas situações que nós estamos vivendo hoje. E aí é importante a gente refletir o quanto a gente consegue ser honesto com nós mesmos, né? Porque às vezes a gente nem percebe, mas a gente não consegue ser sincero totalmente, né? Sim, exatamente. A gente tá numa sociedade que é assim, né? Então a gente tem que estar se vigiando o tempo todo, na verdade. Então, uma pergunta do Lucas. Para vocês, qual a importância da arte na manutenção da saúde mental?
Bom, acho que essa aí eu vou deixar para lá. Bom, pra mim, assim, eu acho que a arte é algo que ajuda muito para a saúde mental, assim como tantas outras coisas, né? Distrações, ocupações fora da nossa rotina, que tira a gente desse quadradinho que o mundo coloca a gente, né? Então, acredito que a arte abre o nosso olhar para o mundo, trabalha questões internas nossas, sentimentos, emoções. Então, eu acho que a arte é muito importante para a saúde mental. Tanto que, Ela é informadora, né? falando da época de pandemia, o que, que a gente tanto que a gente consome de arte nesse momento, né? Filmes, Coringa mesmo é um tipo de arte, é um filme, né? Que foi super bem produzido. A atuação do ator é incrível. Então, são várias coisas que, assim, são mostradas pra gente, que também podem servir como instrumento de reflexão, que é o que a gente está fazendo também, uma arte servindo como algo para reflexão. Músicas, danças, enfim, eu acredito que a arte é muito importante, sim, com certeza. Sim, eu concordo. Eu vi que tem uma pergunta que acho que é do Matheus. Desculpa se eu estiver falando errado. Até que ponto vocês acham que as circunstâncias podem despertar esse coringa em nós? Por exemplo, durante o isolamento social. E aí? Quer responder, Lari? Eu Quer que eu acho responda? que, então, como a gente estava falando, esse momento de isolamento social, de a gente ter que mostrar que tá tudo bem, sempre que não está tudo bem, né? Mudou a nossa vida totalmente, adiou planos de muitas pessoas. Então, eu acho que, assim, como a gente já tinha comentado antes, às vezes a gente tem que mascarar essa coisa de que tá tudo bem e não está. Então, a gente mergulha no nosso vazio mais uma vez. A gente tá fingindo que tá tudo certo, mas não tá. Então, a gente tem que pensar nisso, tem que na questão de quanto isso pode despertar o coringa em nós, né? Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde, a gente tem que enxergar nós mesmos, parar para pensar, se desligar um pouco do mundo nessas questões de, principalmente de cobranças do que a gente tem que ser, o que a gente tem que fazer, para não acontecer de, assim, de desencadear problemas na nossa vida que a gente poderia evitar de certa forma, né? Eu acredito Sim. nisso. E eu acho que trazendo um pouco para a sociedade, né, nós vivemos alguns momentos de incerteza, né? E aí eu não vou entrar no mérito de governo, porque não é o nosso objetivo aqui, mas nós estamos acompanhando vários movimentos de diferentes frentes, né? E também questão a pandemia, como proceder, como não proceder, existem pessoas concordando, pessoas criticando. Eu acho que a Uhum. gente pode fazer um paralelo no sentido de que Gotham City também estava um caos, né? Também estava embaixo do lixo, né? As pessoas cheias de incerteza, todas as certezas que elas tinham estavam sendo dilaceradas, né? Uma sociedade desigual também, né? Esse tipo de situação é colocada no filme também. E aí, quando o Coringa ele mata aquelas duas pessoas lá e começa um movimento, é como se ele levantasse uma bandeira e falando, olha, né, as pessoas que se sentem representadas por essas ideias, elas acharam um líder. E nós, na nossa sociedade, temos essa carência de líderes, de heróis, né? A gente acha que tem que ter um salvador da pátria sempre. E Sim. isso não é real, né? Porque é muito fácil eu pegar todas as minhas responsabilidades e colocar na mão de uma pessoa, porque ele vai me salvar. E aí ele não faz as coisas do jeito que eu quero, ele me trai. Né? E isso acontece em Gotham quando tudo começa a desabar e as pessoas começam a se revoltar. E aí Uhum. aparece o Coringa, que é o novo herói, que é uma pessoa que está muito mal e que levanta essa bandeira. Então, o que me parece disso é que a gente tem muita dificuldade de se responsabilizar, né? E quando a gente transfere a responsabilidade para o outro, né? Essas expectativas elas não são reais, né? Elas não vão conseguir atender às nossas expectativas. Ninguém nunca vai conseguir fazer isso. Uhum. Então, eu acho que respondendo também a pergunta, nesse momento eu acho que é possível sim aparecer coringas, porque fica esgarçando a saúde mental e chega uma hora que rompe. Quando É. tem esse rompimento,
aí é meio perigoso. Sim. O que você acha? Sem dúvidas, né? É. É uma coisa que E aí, são gotas d'água que vão, né, acumulando no copinho ali. Chega uma hora que... Mas a gente tem que tomar esse cuidado, né? Que e bem daí colocado. aparece uma pessoa com ideias bem diferentes, né? Mas no caso dele, né? Ele não tinha essa intenção, mas o levante dele era, vamos derrubar esse grupo que comanda, né? Foi essa a tradução do pensamento, mas ele não estava com esse pensamento. Ele só se ligou depois, inclusive, na entrevista que ele está dando pro personagem, né, que faz o programa que ele participa, ele fala isso, né? Eu não tinha noção do que eu estava fazendo muito bem, mas depois eu entendi. Ninguém tem empatia com ninguém. Você me chamou aqui para tirar sarro de mim. As Aham. pessoas não gostam umas das outras, né? Então, Sim. sem querer, ele levantou uma bandeira e que traduziu toda essa insatisfação do povo como um todo. E Aham. isso, dentro da sociedade, é muito perigoso, Sim. porque tem uma força muito grande, né? E aí, fazendo um paralelo com a nossa sociedade, Hitler fez isso. Pós Primeira Guerra Mundial, o povo estava fracassado, né? Se sentindo muito mal. E aí, em algum momento, ele, né, traduziu o pensamento de toda a população, né? E aí, enfim, aí é história, né? Não vamos entrar nesse mérito. Mas é perigoso, né? Muito perigoso. Com certeza. A Rayane falando sobre a Nise da Silveira, que fez um trabalho revolucionário com paciente psiquiátrico, é Isso. verdade. Uhum. Aliás, esse filme recomendadíssimo, pessoal. Nise da Silveira. Importante também. Voltando para a questão da saúde mental, Mari, para a gente ir para o nosso segundo debate. É importante lembrar que o ser humano é um ser social, né? A gente precisa de relações com outras pessoas, a gente precisa de reconhecimentos até certo ponto para conseguir fazer algumas coisas na nossa vida. E trazendo isso pro personagem do Coringa, ele não tem isso em nenhum momento, né? Isso também Não. contribui para a questão da saúde mental dele. Você quer comentar Sim. alguma? Então, eu consultei alguns amigos que fazem doutorado na pós da universidade que eu me formei, que lá a gente era bastante doutrinado, sabe, na questão da avaliação psicológica, e a gente bateu um papo faz um tempo já sobre essa questão da avaliação, né, desse personagem. Se a gente fosse diagnosticar, o que a gente ia falar do Coringa? Eu vi bastante gente falando nas redes sociais que ele era psicopata. E aí a gente até entrou numa discussão importante que eu acho que cabe aqui a gente falar um pouco sobre ela. Sim. Então, o que acontece, né? O que a ciência entende hoje, né? Muito antes se falava sobre ser ou não psicopata, um diagnóstico fechado. Hoje, o que a ciência está entendendo na avaliação psicológica? Que todos nós temos características de psicopata. Alguns mais, outros menos. Né? Imagina um gradiente, né? Uns vão ter muito e outros vão ter muito pouco. Ou pouco. Então, o que acontece nesse meio tempo? Não existe no DSM, e o DSM é o diagnóstico, o Manual Diagnóstico Psiquiátrico, que diz que tenha um transtorno chamado psicopatia. Existem os transtornos de personalidade e a psicopatia entra dentro do transtorno de personalidade antissocial. Então, ele é um bracinho do antissocial. E aí, para a gente diferenciar um pouco, o que acontece, né? Eu não sei se vocês estão entendendo, se eu, de repente estou falando muito em termo técnico, né? Vocês dão um feedback aí. Mas o que acontece nesse meio tempo? Esse transtorno, os transtornos de personalidade, eles são a estrutura da pessoa. Como ela vai se comportar em todos os lugares, né? E por que se chama transtorno de personalidade? Porque aquelas características reunidas trazem prejuízo para a pessoa. Então, a psicopatia está dentro de um transtorno específico, né, que é o antissocial. Ele não está dentro um critério diagnóstico só para ele. Então, pensando nisso, ele até poderia atingir alguns critérios.
Mas qual a principal diferença para ele não ser psicopata? O Coringa alucina. A alucinação é um critério que exclui a psicopatia. Então, olhando assim, né, se a gente fosse diagnosticar ele, provavelmente ele teria esquizofrenia. E aí, dando gancho no que você falou, né, ele teve uma infância de maus tratos. Ele já estava percebendo que o medicamento não estava dando conta, por isso ele pediu mais. E aí ele depois descobriu que ele não ia mais ter, então ele estava sem medicamento. Ele teve várias descobertas, assim, que ele foi ladeira abaixo, né? A mãe, sobre as questões da mãe, sobre o trabalho, né? Enfim. E aí, o que eu percebo, assim? Que ele tinha empatia. E ele cobrava isso das pessoas. Sim. E isso também é um critério muito importante para excluir psicopatia. Porque o psicopata, ele não tem nenhuma empatia. Ou é muito prejudicada. Ao ponto de, né? E aí, fazendo novamente um paralelo, assim, a gente pode dizer hoje que essa ideia de que psicopata é o cara que vai lá e mata todo mundo é um pouco distorcida. Hoje se fala na ciência que os psicopatas, eles estão entre nós, eles são muito funcionais. E aí eles tratam alguns perfis que podem ser os políticos, né, os grandes presidentes de grandes corporações, porque essas pessoas, elas não têm nenhuma dificuldade de passar umas em cima das outras para conseguir o que eles querem. Então eles são psicopatas funcionais, entre aspas, aí. Então, eu acho que se a gente fosse diagnosticar, e claro, a gente não pode fazer isso de uma maneira leviana, mas o que mais me parece nele é uma esquizofrenia. Não sei o que você acha, Lari. Sim, concordo, Mari. E até a questão do diagnóstico, é importante também a gente falar assim, a gente está comentando sobre o filme, sobre algumas características do personagem, mas é importante falar para o pessoal, até pela questão dos estereótipos, preconceitos, pra gente não sair por aí querendo diagnosticar as pessoas. Exatamente. Né? Porque às vezes alguém tem um certo tipo de comportamento e já vamos lá e coloca um rótulo. Ó, tem, sei lá. Ai, fulano é bipolar. Exatamente. Então a gente tem que ter muito esse cuidado também. É outra coisa que é muito importante a gente refletir sempre, né? Porque para ter um transtorno, para a pessoa ser diagnosticada, existem vários fatores, existe um estudo, existe muitas coisas, é um longo processo. Então, pegando o que você falou, acho que é legal a gente ressaltar isso também. Né? E tomar cuidado, tomar cuidado no que a gente fala e como a gente fala, né? Porque existem pessoas, por exemplo, que sofrem com a esquizofrenia muito e que elas não, às vezes, nem têm acesso ao serviço ou não têm acesso aos lugares por causa dos estereótipos, né? Sim. Então, é grave. Sim, o que eu vejo também é que o Coringa ele não consegue lidar numa maneira simbólica. Que ele age de maneira concreta. Então, a gente consegue simbolizar as coisas. O que eu quero dizer com isso? Eu tive um problema no meu trabalho e eu fiquei com muita raiva e eu queria matar a fulana. Lógico que eu não vou matar ela. É uma maneira figurada de dizer que, olha, você tá me enchendo o saco, né, amiga? E aí eu vou para minha casa, penso nisso e melhoro. O Coringa não, ele vai lá e mata, né? Isso é uma característica também de transtorno psiquiátrico e da esquizofrenia. Eles não têm um monólogo que a gente tem, eles ouvem a voz de fora. Né? Então, isso também é um forte indício de que seja isso. E daí ele faz isso, inclusive, com o colega de trabalho, né? Quando o anão e o moço mais alto, que agora eu não lembro o nome dos dois, por isso a referência, vão até a casa dele, ele vai lá e ele mata o colega de trabalho porque ele não foi uma pessoa legal. Imagina se a gente matar todo colega de trabalho que não foi legal. Nossa Senhora. Meu Deus. Tem essa diferença, né? E também voltando, né, sobre como não negligenciar a nossa saúde mental, né? Precisamos cuidar dela. Ó, do Giovanni. Os negacionistas da pandemia podem ter traços de psicopatia mais latente que o normal?
Pergunta cabeluda essa, hein? Então, é difícil dizer, né? Porque é difícil inferir sobre pessoas que nós não conhecemos. Às vezes pode ser falta de informação, pode ser alienação. Tem Não sei várias o que coisas você acha, também, Lari. né? Eu acho que é uma questão social, na verdade, né? Como você falou, às vezes acesso à informação, às vezes a pessoa não tem muito essa coisa de tá, ou às vezes até tá informada, mas às vezes de onde vem essa informação, né? Então tem várias coisas também. Acho que o ambiente onde ela cresce, onde ela vive, a realidade que ela vive, acho que são várias coisas que, como tudo que a gente comentou agora, são vários fatores, não uma coisa só, né? Que a gente pode dizer. Acho que são N questões que, quando estão juntas, elas acabam resultando em alguma coisa, assim, nesse sentido, por exemplo. Eu acho que algumas pessoas devem ter, inclusive, essa questão latente, né? Mas não dá para afirmar que são todas, né? A violência é uma doença diagnosticada? Bom, se for violência... natural, na verdade, do ser humano, né? Sim, se a gente O for problema pensar... é isso exacerbado, né? Isso. Às vezes a gente reage, às vezes ela se mostra de uma forma de reação, uma forma de proteção, mas que nem a Mari falou, quando é uma coisa muito exagerada, aí é um outro assunto. Mas também essa coisa do exagerado tá ligada a outras questões, como a gente falou também da desigualdade, que pode estar desencadeando esse acúmulo de... A pessoa vai acumulando tanta coisa na vida que, de repente, a violência é a forma com que ela acha que melhor pode se expressar, né? O que ela tá vivendo. Eu acho que pode ser mais um sintoma, né? Uhum. Tem uma Aí outra tem pergunta. Vocês acham que o Coringa deixou de ser um mero personagem para se tornar um conceito que define plenamente o sentimento de revolta silenciosa contida na imensa massa de despossuídos e expropriados? No filme, eu acho que ele se torna um símbolo disso. Mas um conceito, eu tenho um pouco de medo de dizer isso, assim. Porque a gente está falando de uma pessoa que está com uma saúde mental muito prejudicada, né? Eu acredito que se o filme continuasse, ele não conseguiria manter essas pessoas atrás dele. Porque ele não é como o psicopata que consegue manipular as situações. Uhum. Então, para mim, soa que é muito mais sobre o descompasso da vida dele, que toma bastante proporção porque as pessoas estão maus, estão ruins, né? E aí elas se identificam, do que um movimento propriamente dito, assim, né? Uhum. E aí, pensando no personagem para a nossa sociedade, eu acho que a gente está muito perto do fenômeno ainda para conseguir avaliar, sabe? A gente tem que ter um distanciamento de tempo um pouco maior. Sim. O que você acha? Eu acredito que o filme Coringa, assim, falando nesse sentido da questão do personagem mesmo, eu acredito que o filme ele não fale só do Coringa na questão do crime e como formar um criminoso, da pessoa que possui um transtorno mental e o que é causada na vida dela, da sociedade que é desigual e torna as pessoas invisíveis. Acho que o filme também fala muito da gente, acho que ele traz mais essa questão voltada para nós, assim. Eu acho que o filme ele não quer pontuar as coisas. Ele quer fazer com que a gente reflita sobre o geral, né? Sensibilizar, como a né? sociedade pode acabar influenciando num transtorno mental, como que a gente está se portando em relação a isso, qual que é a nossa responsabilidade em relação à vida da pessoa que está do nosso lado, ou a nossa vida mesmo. Acho que é isso que, para mim, eu acredito que o filme teve essa intenção, assim. Sim. Mari. E eu acho que ele pode ser, não usado como um conceito, mas um símbolo, né, do comentário que foi feito sobre expropriados, enfim. Ele pode ser um símbolo.
mas um conceito eu fico um pouco relutante ainda. O filme Coringa pode servir como gatilho para as pessoas que tenham algum transtorno psicológico, no sentido de se espelhar e querer ser um Coringa? Vamos fazer junto? Vamos. Sim, Com certeza. com certeza. Absoluta. Tanto que nos Estados Unidos, né, eu li que estava na época tendo um policiamento diferenciado na estreia do filme. Porque eles estavam muito preocupados que essas questões de saúde mental mexessem demais com as pessoas. Sim. Isso é outra coisa também, né? Falando também das redes. Pessoas que têm algum tipo de transtorno mental pode acabar encontrando algum gatilho nesses meios, porque são coisas que acabam, posso dizer assim, tocando o dedo na ferida, né? Então acaba desencadeando mais ainda uma questão que ela não tá sabendo lidar e ela tá batendo de frente, assim. Então eu acredito que o filme pode acabar desencadeando, com certeza, pessoas que já têm algum tipo de transtorno e pode acabar se identificando com o personagem e acabar tendo as mesmas atitudes, né? Mas por ela já ter um histórico também, por já ter algum tipo de transtorno, por ter uma série de questões. Não é que assim, eu assistindo o filme vou ter vontade de matar alguém. Isso, como a Ju perguntou, no caso de pessoas com transtornos mentais, isso pode acontecer, né? Mas pela condição dela. Sim. Quando eu estava na Unicamp, eu trabalhava com violência sexual. Eu atendia esse público. E várias coisas do nosso dia a dia aconteciam de servir como gatilho para essas mulheres. Então, todas essas informações, elas são muito cruéis, dependendo do contexto. Eu queria dizer que eu e um grupo de amigos estamos estruturando um serviço de plantão psicológico, e daí, para quem não conhece esse formato de atendimento, ele se propõe a dar conta de uma demanda específica mediante o que se apresenta naquele momento. Então, nós somos em 5 e resolvemos fazer esse trabalho voluntário. Provavelmente, na próxima semana, a gente vai estar soltando a página. Perfeito. E aí as pessoas vão ter acesso de como vai funcionar. Mas vai ter um horário que os psicólogos vão estar de plantão, que você pode entrar em contato com a gente e fazer uma sessão de plantão psicológico gratuita. Segundo bloco sobre desigualdade. É muito difícil de falar, fazendo esse paralelo, né, do Coringa que mora na gente. É difícil a gente falar sobre desigualdade social sem pensar que o nosso país é o nono mais desigual do mundo. Perdendo para a África do Sul, países majoritariamente do continente africano, né? Então, embora a gente produza muito, tenha muita renda, isso é distribuído de uma maneira muito desigual, né? Esses ambientes são propícios para que as pessoas sofram demais, né? E tem uma camada da população que não entra em contato com essas questões, né? E aí, talvez se a gente puxar nessa questão da desigualdade, eu vou até amanhã cedo, porque é algo que eu gosto muito de trabalhar, né? A gente... Existem várias nuances. Eu gostaria de um caso que eu lembrei, que eu acho que todo mundo vai lembrar aqui. Vocês lembram daquele moço que matou... Eu era criança na época, não sei se a Lari já tinha nascido, que eu sou velha. Mas aquele moço que sequestrou um ônibus lá na década de 2000, né, dos anos 2000, ele tinha problema de saúde mental. E eu vi bastante gente se manifestando a respeito disso, que ele poderia ser o nosso Coringa, que ele tinha vários problemas e um dia ele surtou, sequestrou um ônibus e matou uma pessoa. No nosso país, nós temos muitos hospitais psiquiátricos, né? De pessoas que cometeram homicídios e tudo mais, e que caíram nesses lugares. E, gente, dificilmente sai. Real oficial, é complicado. O Estado faz algum tipo de trabalho em relação à saúde mental da população carcerária? Você sabe dizer, Lari? Eu sei que é para fazer. Não sei como
funciona realmente essa questão. Eu também vou ficar devendo como funciona essa questão, né, na questão carcerária. Mas eu vou dizer, eu não sei se o Lucas é de Amparo, mas vamos falar um pouco sobre como funciona fora do contexto carcerário, né? Nós temos equipamentos que se chamam CAPs. Tem o CAPs 2 aqui em Amparo, que é o CAPs, agora me falha a memória se é 1 ou 2, mas é de saúde mental, né, que são para tratamentos de pessoas que têm algum transtorno, isso vai desde depressão até algo mais grave. E temos o CAPS AD, que é para álcool e drogas, né? Esses equipamentos, eles devem dar conta, né, das questões de saúde mental, e eles têm os acompanhamentos. Daí tem uma série de profissionais que trabalham lá, desde psiquiatra, psicólogo, TO, né, enfim, um monte de gente para dar conta dessas questões. Nós sabemos que os nossos CAPs, eles estão com algumas dificuldades hoje, né? Mas isso já é uma dificuldade que vários estão enfrentando, porque gradualmente estamos tendo um desmonte da saúde mental. E aí eu acho que é importante a gente ressaltar que os CAPs, eles vieram... Lembra que eu comentei lá no primeiro bloco que a gente fez sobre as internações psiquiátricas? Que eu falei um pouco, que as pessoas morriam dentro dos hospitais e tudo mais. Com a Constituição, veio os equipamentos, né? Prevendo o SUS, né? Universal e tudo mais. E aí depois veio os CAPs. Eles têm o objetivo de substituir esses hospitais psiquiátricos. Então, teoricamente, não eram mais para eles existirem. E aí a gente pode entrar numa discussão super cabeluda sobre esse assunto, que eu acho válida, né? Mas aqui no Brasil a gente teve uma luta muito importante dos profissionais de saúde, e aí é importante dizer também que muitos deles foram assassinados ou ameaçados de morte, porque é uma indústria, né? Os manicômios, eles são uma indústria de que rende muito dinheiro, e eles, no dia 18 de maio, se comemora o dia da luta antimanicomial, que é por uma sociedade sem manicômios, né? Porque o que acontece quando você coloca uma pessoa no manicômio? Ela perde toda a convivência social dela, né? E daí a gente sabe que tem uma dificuldade da família também de cuidar dessas pessoas, porque eles não sabem como lidar, às vezes nem o equipamento sabe muito bem o que fazer, porque é difícil mesmo, né? E é por isso que ele tem que ser fortalecido, voltado. Mas quando a gente tranca essas pessoas no lugar, ela perde a personalidade dela, né? As coisas que ela gosta, o que ela não gosta, né? O convívio social com os amigos, com os familiares. E às vezes essas pessoas acabam morrendo nesses lugares porque ninguém nem vai ver. Então acaba virando um depósito de gente. E isso fere os direitos humanos, né? Enfim, aí é uma discussão, como eu disse, cabeluda, né? Mas fora do cárcere, existem esses equipamentos, e hoje o que a gente sabe é que esses equipamentos estão muito prejudicados. Então, né, não posso dizer com certeza como está a questão carcerária, mas me parece, mediante as informações que nós temos fora, que dentro de lá também não deve estar muito bem, né? Assim, mas isso é bacana, opinião subjetiva, não tenho dados concretos, estatísticos para apresentar nesse momento. Venha calhar observar como nossa situação política atual desperta em nós essa sombra do Coringa. Até quem é equilibrado e pacífico se pega tendo pensamentos violentos. Esse tipo de gatilho é comum ou pode aflorar alguma desordem que já exista? O que acontece em momentos como esse, e aí eu acho que é importante não pessoalizar, né? Para não ofender ninguém, assim, né? Mas o que acontece em momentos é que tá todo mundo com essas incertezas e a corda está sendo puxada, né? Tanto pela pandemia, tanto pela questão política. Eu acho. O que acontece nesses momentos de problema... Pau no gato, Mari, é verdade. O que acontece nesses momentos que nós estamos vivendo, politicamente falando, é que é forçado que a gente
deu uma puxada na corda, né? E tem gente que a corda esgarça até o ponto de estourar, né? Então, é possível que seja gatilho para algumas pessoas e que realmente mexa com as questões psiquiátricas, né? Veja bem, se um filme, né, mexe com as questões psiquiátricas, imagine declarações vindas de autoridades, por exemplo. Claro que vai mexer. Aí, a chance de dar algo errado, porque pode ser que alguém esteja mais próximo do Coringa, do personagem, do que outra pessoa, e dê errado, e que alguém parta para agressão não só verbal, mas física, de uma maneira concreta, é real. Como a gente tinha comentado, às vezes, assim, eu acredito que é natural a gente ter também esses sentimentos, ainda mais no momento que a gente está vivendo, que acabou mexendo com todo mundo, né? E para quem já tem alguma predisposição a desenvolver algum transtorno mental, isso com certeza serve como um gatilho, assim, acho que é a gota que faltava para a pessoa acabar desenvolvendo algo. Então, pensando em quem pode desenvolver um transtorno e nós ou outras pessoas tá passando por isso também, que tem pensamentos, sentimentos ruins nesse momento, eu acredito que é natural, né? Vai da pessoa, vai do momento que ela está vivendo, vai de várias coisas. A violência tem aumentado drasticamente dentro de casa neste período, sobretudo contra a mulher e crianças. Vocês conseguem traçar um paralelo também com a desigualdade com a saúde mental? Quer começar, Lari? Sim, pode ser. Bom, a violência contra a mulher, contra a criança, é um fato que acontece na nossa sociedade há muito tempo. E, assim, acredito que nesse momento a gente fala, nossa, aumentou os casos. Mas, na verdade, acho que está sendo noticiado, está sendo passado para a população nesse momento. Está aumentando a divulgação. Acho que sempre existiu isso. E, principalmente na questão da violência contra a mulher, existem vários dados, né, que falam dos números de pessoas que são agredidas pelos parceiros, por pessoas que são da família, e o quanto isso é crescente na nossa sociedade, e também o quanto que isso é negligenciado, não é divulgado, o quanto que isso não é trabalhado também socialmente, né. Então, acho que o fato da pandemia ser uma questão que mexeu com todo mundo, está fazendo, assim, todo mundo ter que lidar com isso, ter que trabalhar com algo que desestruturou todos, na verdade, não acredito que seja um gatilho para as pessoas, assim, agressoras. Porque elas já estavam agredindo antes. Mas eu acredito que o fato dessa convivência mais próxima, de estar obrigando a gente a estar do lado desses agressores, talvez tenha influência no aumento da agressividade. Não sei se eu consegui. Eu perdi a pergunta aqui. Eu posso só completar? Claro. Deixa eu ver aqui, ó. Tá mais pra... eu acho que tem essa questão da gente estar confinado. Então, os agressores estão convivendo mais tempo com as suas vítimas, né? Uhum. Eu acho o que a gente pode traçar de saúde mental nessa questão é a constituição, né, das pessoas. Agora eu quero dizer sobre o agressor, né? Meu lugar aqui não é passar pano, porque realmente não vamos passar, mas a gente tem que abrir um diálogo nesse sentido, no sentido de quais são as constituições das pessoas que são agressoras. Em um país que mais de 6 milhões de pessoas não tem o nome do pai na certidão de nascimento, né? Uhum. Então, assim, pensando nesses dados, a gente pode questionar a constituição da masculinidade também, né? Como ela se forma, como as pessoas lidam com as outras, né? Na relação de posse, na violência, nessa incapacidade de falar sobre os seus sentimentos e expressar isso de uma maneira violenta, né? O agressor, ele foi vítima em algum momento. Provavelmente esse agressor também apanhou, abusado, né? E aí, quando a gente olha para o fenômeno, óbvio que a gente tem que cuidar da vítima e ela tem que manter distância ou então ser cuidada, a mulher ter suporte suficiente para conseguir denunciar. E aí são muitas violências, né? Não são só as físicas,
visíveis, né? São as piores, que são as violências psicológicas, e toda a violência, às vezes, patrimonial, né? A mulher sai e volta de noite, não tem uma roupa para vestir, porque o bonito tá com fogo em tudo. Então, às vezes, essa mulher ela tem uma dependência financeira. Então, tem todas essas questões que elas precisam ser trabalhadas, cuidadas, e os equipamentos públicos, né? E as entidades, o CRAS, o CREAS, enfim, todos os equipamentos, eles precisam estar disponíveis para que essa mulher consiga acessar, né? E as delegacias e tudo, né? Mas a gente precisa também olhar para o agressor, né? Nós estamos criando as nossas crianças. O que, que a gente está ensinando para elas? Que eles têm que... as famílias devem segurar as cabritas porque o meu bode está solto, né? O que, que eu estou passando? A mensagem que eu estou passando para a construção da masculinidade desse homem? O quanto eu contribuo para que ele possa ser um agressor no futuro, né? E as crianças, especialmente, elas são sempre o bode expiatório, né? Eu sempre brinco, eu falo assim para as mães, às vezes, sabe? Elas falam que batem nos filhos e eu dou esse exemplo. Eu falo, olha, a gente está numa reunião de trabalho, eu te peço um dado, e aí você está nervosa e você passa essa informação errado. Aí eu levanto e vou lá e dou um tapa na tua cara. Eu posso fazer isso? Lógico que não. Mas eu não posso fazer isso. Porque existem duas possibilidades. Porque é errado. A gente sabe que é errado bater numa criança, né? Mas o que me segura não ir levantar e dar um tapa no seu rosto é porque você pode revidar. Entende? Então, quando você tem uma criança que não vai conseguir revidar, é muito mais fácil bater, né? Sim. Então, tem essa relação também de poder, né? Que ela precisa, que a gente só vai combater todas essas coisas com educação. Seja na construção da masculinidade, seja nessa mãe sobrecarregada que também não entende o que está acontecendo, né? A gente tem que olhar para as vítimas, mas também para os agressores. Porque provavelmente eles foram vítimas. O que mais? Pensa na questão da punição, às vezes a pessoa, o agressor é punido pelo que ele fez, mas não é, que nem você falou, não é buscado entender de onde vem isso. Porque quando a gente não procura entender, a gente está deixando que outros agressores sejam formados, se eu posso assim dizer, né? Outros agressores vão aparecendo, porque não tem um trabalho em relação a isso. Eles são só punidos, entre aspas, né? Só que enquanto a gente não olhar para essa questão, quando a gente não pensar, vamos educar os nossos homens, vamos educar nossas crianças para que não haja essas diferenças de gênero, para que não exista violência, isso não vai acabar enquanto a gente não abordar isso mais próximo, né? Sim. Só reforça, na verdade. Isso. Porque uma internação acaba desencadeando inúmeras outras. Eu acredito que vai também nesse comentário que eu acabei de falar, nessa crença de que uma internação é a solução para a questão da pessoa. Sendo que ela é internada e, na verdade, existem outras questões que a gente tem que trabalhar por trás também, né? Porque até chegar nesse ponto da pessoa ser internada, houve N questões que acabaram desencadeando para que ela chegasse nesse ponto da internação, nessa questão de, tipo, tá colocando ela lá para ser tratada de uma maneira individual, enfim. Mas acho que é interessante estar pensando que a internação existem casos que são necessários, né, realmente, porque às vezes é uma questão psiquiátrica que precisa de um tratamento mais próximo, mas também não anular a questão de que a pessoa precisa ter um contato social, que precisa estar trabalhando outras coisas além só da medicação, só de estar ali, né? Eu acho que desencadeia outras internações. Não sei se eu posso dar a questão da facilidade. Eu acho que essa crença de que apenas internar, colocar lá, vai resolver, mas a questão é que não, né? Existem outras coisas que a gente tem que trabalhar. Sim. Não sei se eu respondi. Posso completar? Pode.
existe um dado muito interessante nessa questão da saúde mental, é que quando uma pessoa surta, ela nunca mais volta no ponto que ela estava anteriormente. Uhum. Então, essa saúde mental ela vai depreciando, né? E a internação ela é muito segregatória. Então, isso é, como você disse, é um fator muito importante, né? E que acaba desconsiderando uma série de coisas a internação, né? Uhum. Embora ela seja necessária, mas em casos muito específicos, né? Que precisam ser avaliados pela equipe, inclusive, né? Sim. Onde o sistema que falhou em todos os níveis com o Coringa poderia ter evitado esse desencadeamento da violência. Dizendo hoje sobre a situação que ele viveu no filme, ele precisava de um equipamento estruturado de saúde mental. E aí eu digo que ele precisaria de um acompanhamento psiquiátrico, psicológico. Ali a gente entende que a assistente social ela está fazendo mais um papel de liberar medicamento, né? Porque ela não tem capacidade técnica para uma psicoterapia. Tanto que ele aponta isso para ela, né? Ele fala, olha, tudo que você vem me perguntando é se eu tô bem. Eu não tô bem, né? E aí ele não tem esse acompanhamento psiquiátrico e psicológico, ele não tem TO, por exemplo. Enfim, não tem nenhum profissional interessado de verdade nele. Ele não tem atividades que ele possa ressignificar todas essas questões violentas que existem dentro dele. Ele não tem visita domiciliar, né? Precisaria de um profissional indo lá na casa dele para saber quais são essas condições que ele vive. Sim. Então tem assim, o equipamento falhou feio. Isso garantiria que ele não surtasse? Não, não garantiria, mas iria cercar muito melhor. Sim. Ele seria realmente assistido. Porque, na verdade, o que se passa com ele ali é que as pessoas não se interessam. E, na verdade, é o que acontece na vida real. As pessoas não se interessam. Sim, Às e vezes, o fato de... Desculpa, Má. Só completando. Às vezes o Coringa não consegue nem chegar no CAPS. Exatamente. Pode falar, Lari. Então, o fato dele ter se tornado Coringa, eu acho que foi exatamente isso, na verdade, né? Essa falta de atenção das pessoas. Tanto que ele comenta, eu não sei exatamente a frase, mas ele diz que antes ele não era visto, mas agora ele passou a ser visto, né? Depois que ele começou a ter essas atitudes, depois que o transtorno dele se apresentou mais ainda, né? Tipo, com toda essa violência que ele sofria, com todo o histórico de vida dele que ele passou, depois que ele começa a ser violento, que ele é visto. Então, quando ele estava lá buscando conversar com alguém, quando ele estava falando para assistente social que ele não estava bem e ela insistia, assim, a gente não vai culpabilizar ela também, porque ela também acho que é uma vítima, né, nesse caso das más condições que ela estava vivendo, acho que todo mundo. Mas ele denuncia isso, né? Ele tentou de todas as formas. Assim, no começo do filme é muito nítido que ele tenta socializar com as pessoas, ele tenta ser engraçado, ele tenta fazer as pessoas rirem e as pessoas debocham dele, as pessoas minimizam isso, né? As pessoas estão sempre colocando ele lá no chão. Então a coisa vai virando uma bola de neve, né? E isso, eu acho que a falha, na verdade, está nesse todo. Nessa falta de ouvir, nessa falta de ter alguém acompanhando, na falta de ter alguém assistindo, alguém orientando, é um todo. Sim, e me parece que ele pediu muito socorro, né? Ele pediu para ser assistido. E tem uma fala dela que eu acho que é muito importante, que ela fala, eles não estão nem aí, nem para você, nem para mim. Eles não se importam. E aí tem um cara da psicologia social argentino que fala o seguinte: a instituição adoece do mal que ela trata. Né? A gente vê isso muito na educação, às vezes, né? A educação que deveria ser libertadora, ela aprisiona. Sentados 5 horas, um atrás do outro, olhando para a lousa, sendo que cada um aprende de uma maneira diferente. Enfim. Então, provavelmente o local que a assistente social trabalhava também era um local adoecido. E é muito interessante
uma visita dele que ele mesmo desiste de pedir socorro. Né? Ele fala, ele dá risada da situação, sobre agora, vamos ladeira abaixo. Tanto que ele subia todas as cadeiras da casa dele antes desse ponto de virada, de cabisbaixo. Sim. Quando ele mata o colega de trabalho, ele desce a ladeira dançando. Sim. Né? Como se tivesse tirado um peso das costas dele, né? Ele estava livre de alguma forma, né? Embora de uma maneira, né, super questionável. Gostaria que vocês falassem da importância da arte como cura. Pode começar, Lari, por favor. Então, eu acredito, mais uma vez, afirmando assim, eu, na verdade, sou suspeita de falar da arte, porque a arte, na minha vida, em particular, é muito importante, porque ela abre a nossa mente, ela coloca a gente em contato com nós mesmos, na verdade, né? Então, acho que a arte, como uma ferramenta de cura, eu acho que ela é assim, como a gente comentou no início também do nosso debate, que não só a terapia, não só medicamento, não só uma busca alternativa, a arte também, quando ela é colocada nesse conjunto, ela é muito eficaz, assim, no sentido de contribuir com o bem-estar da pessoa, com a saúde mental das pessoas, né? Porque, como eu falei, a arte ela abre a nossa mente, ela faz com que a gente reflita sobre as questões sociais, sobre as nossas questões. Então, ao meu ver, a arte é muito importante na cura. Não sei se essa seria a palavra, mas a arte é muito importante na nossa saúde mental. Ela é algo que complementa e algo que está ali, que com certeza é muito válida. Se quiser comentar. Eu concordo, né? E eu né, eu endosso tudo isso que você disse, estou de extremo acordo. E eu acho que a arte, ela proporciona esse olhar para si de uma maneira, muitas vezes, lúdica, né? Porque eu vou assistir uma peça de vocês, eu consigo me enxergar nesse lugar, né, do personagem de uma maneira subjetiva, que no meu dia a dia eu não conseguiria encontrar com esse eu. Né? Então, esse lúdico, né, e essa expressão da realidade de uma maneira, por vezes, sutil, ela proporciona essa transformação. Que não necessariamente a gente tem que ficar remoendo e pensando, né? Mas a gente olha no espelho sem necessariamente se ver, né? Você vê no outro. Eu vi que a Giovana fez um comentário sobre ele se libertou, né? Sobre aquela outra questão de resolver parar de procurar saúde mental, né? Procurar ajuda. Ele se libertou porque ele parou de tentar atingir as expectativas das pessoas. Exatamente. Quando temos isso? Porque quando ele vai naquele talk show, ele vai lá para matar o cara. Tipo assim, eu não tenho mais nenhuma necessidade de precisar ser seu filho. A expectativa. Então, ele se rompe, né? Só que como a gente se liberta? Não é matando, porque entendemos que nós estamos numa condição de saúde mental diferente. É uma pessoa que tem um conhecimento maior. Mas nós também precisamos nos libertar. E é por isso que o Coringa bate forte na gente. Porque nós não nos libertamos muitas vezes, né? Seguindo essa linha de raciocínio, quais os pontos do sistema educacional colaboram com o desmonte na saúde mental dos alunos? Como você comentou que o nosso sistema educacional, ele tenta enquadrar as pessoas, né? Ao invés de ser libertador, ele aprisiona a mente das pessoas. Isso na saúde mental, acho que é aquele ponto que a gente estava comentando. A gente se mascara, né? A gente não consegue ser o que a gente realmente quer, ou que realmente está na nossa essência. Então isso, quanto mais a gente se afunda nisso, no que a gente não é, mais a gente está indo ao encontro do nosso vazio, né? Isso, de certa forma, vai nos adoecendo gradativamente, ao longo da nossa vida, na verdade, porque
Isso desde pequenininho, várias coisas são impostas na nossa vida e várias coisas não condizem com o que a gente quer, o que a gente busca, na verdade. Sim. Não sei se... Se a gente trouxer essa pergunta para o contexto da graduação, Aham. o sistema educacional, ele contribui para a deteriorização da saúde mental. Eu dou o meu testemunho, inclusive. A saúde mental dentro da graduação, ela é muito depreciada. E eu posso citar exemplos, né? Quando você tem que trabalhar, estudar, fazer trabalho, fazer TCC, né? Fazer estágio, e daí você tem que de ler 1000 coisas ao mesmo tempo, e se você não entregar, você é cobrado. Sim. Você termina a faculdade, né? Nossa. Muito ágil. Você tá, né, Lari? Você pode contar pra gente. Sim, passei por essa experiência. É uma cobrança excessiva, né? E nós que é da área da saúde mental, apesar de estar todo o tempo estudando sobre isso, tem essa cobrança também. Tanto que nós, alunos, questionamos os professores sobre isso. A gente está estudando sobre saúde mental, nós estamos buscando ajudar as pessoas e a gente está adoecendo, porque é uma cobrança, é um excesso de conteúdo, é pouco tempo, e aonde que fica a nossa saúde mental nisso, né? Sinto que ele percebeu que não tinha nada a perder e não fazia sentido seguir as regras. Faz sentido isso para vocês? Eu acredito que sim, porque na verdade foi o que ele viu a vida inteira, né? Então o que ele tinha a perder? A vida inteira dele, ele foi menosprezado, as pessoas batiam nele, as pessoas ridicularizavam ele. Então, assim, eu acho que ele não dá para afirmar, mas imagino que ele pensava, qual que é a diferença, né? Tanto que no final do filme, quando ele mata o apresentador, ele questiona, né? Vocês estão falando dos 3 moços, rapazes que morreram no trem porque eles eram ricos. Porque se fosse eu, não estaria essa repercussão toda, vocês não iam ligar. Então, acho que para ele não fazia muita, realmente, ele não tinha nada a perder mais. Sim. Foi isso que aconteceu a vida inteira dele. Eu acho que seguindo a linha de raciocínio que o filme constrói, eu acho que faz muito sentido, sim, essa afirmação. Mas, até porque a gente não tem certeza do que ele está sofrendo, né? Qual é a questão psiquiátrica dele. Sim. Mas, no dia a dia, na vida real, nem sempre a gente vê essa questão toda estruturadinha, assim, bonitinho, né? Às vezes as motivações e as reações, elas são totalmente desproporcionais. E aí, vou dar um exemplo que eu li uma vez no jornal. Um menino, ele tinha esquizofrenia e ele surtou e ele tinha um apoio da família muito grande e a mãe procurou um leito para que ele passasse a noite, fosse medicado e estabilizado. E isso não aconteceu. E aí o hospital mandou eles para casa e naquela madrugada ele matou a mãe. E a família ficou muito consternada com a situação, né? Mas as irmãs falavam, olha, ele estava em surto, não era ele, é o surto. Agora ele está preso, mas a gente vai continuar cuidando dele. Então, a motivação dessa pessoa não tem essa causa e efeito estabelecida, né? É que o filme ele precisa ter um tom de causa e efeito e tem que ter, né, as alegorias cinematográficas, senão ele não vai fazer sucesso, né? Mas na verdade é um pouco mais cruel. Sim. Porque ele não necessariamente consegue ter essa linha estabelecida. Se deu para... eu vou falando aí, ó, conclusão, defendam o SUS, por favor, Exatamente. né? Defendam. Porque se tá ruim com o SUS, imagina ele sem. Imagina sem. Posso deixar uma dica aqui de documentário de graça no YouTube? Ó, esse daí é para chorar, sentar em posição fetal.
Manda. Sobre SUS, na verdade, sobre sistemas de saúde no mundo. Ele chama SICCO, eu não sei se eu estou falando certo, mas escreve SICKO, SOS Saúde. Procurem no YouTube. Esse comentário é perfeito. Vamos E eu não vou dar procurar. spoiler, vou para vocês curiosos. Também eu vou dar uma indicação. Em relação à violência contra as mulheres, que a gente pontuou aqui, também é importante estar olhando o lado do agressor, tem um documentário chamado Silêncio dos Homens. Então é Sucesso. importantíssimo a gente entender como que é criado, né, essa questão da masculinidade, de onde vêm esses agressores, para também a gente conseguir pensar em formas de não só punir, mas como mudar esse pensamento para realmente fazer efeito na nossa sociedade, né? Ter alguma solução, ter mudanças sociais. Então E é é isso, isso gente. então, Mari. Muito Então, obrigada. obrigada pela oportunidade de estar falando aqui com vocês, né? Se alguém quiser depois continuar essa conversa no particular, achar que está precisando de uma ajudinha aí com a questão da saúde mental, estou disponível. Sim. E é isso. Tenho que agradecer a oportunidade da casa, da gente ter me dado essa oportunidade para falar um pouquinho sobre assuntos tão delicados que no dia a dia passam despercebidos, né? Sim. Ou às vezes negligenciados involuntariamente. Exatamente. Mas é isso. Eu agradeço a oportunidade, pela troca, Mari. Aprendi com você. Aprendendo E eu com sempre. você. Muito obrigada. Agradeço também o pessoal que ficou aí com a gente. Essas 1h e quase 50 minutos. Obrigada. E na próxima a gente vai... Tamo aí, né, Mari? Até mais, gente. Beijos.